Oi, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse Rock in Rio Manorama 2021. Meu nome é Mona Lisa Gomes, sou mulher, negra, cis, tenho 38 anos. Eu estou num ambiente aqui da minha casa, bem no meu cantinho, que eu adoro, que é uma biblioteca cheia de livros em volta de mim, uma orquídea. Estou vestindo uma blusa preta com um casaco verde e passo a bola aqui para os meus amigos que vão compartilhar desse bate-papo aqui, o Alan Costa e o Rivadavia Drummond. Riva, vai com você. Ó, legal, obrigado, Mona Lisa. Eu sou Rivadavia Drummond, eu sou um homem branco de 52 anos, o que restam dos cabelos grisalhos, né? Estou de óculos, uma camisa azul. Eu estou aqui na minha casa, eu moro na região metropolitana de Phoenix, dentro de um estúdio de música, onde eu me divirto com a minha filha. E agora, vou chamar aqui o Alan. Alan, Maravilha, eu sou o Alan Costa, eu também sou um homem branco de 49 anos, de cabelos pretos, penteados meio para o lado, aqueles que sobram como o Riva, né? Eu tô com um óculos azul, uma camiseta azul e uma jaqueta que parece de lã cinza. Por cima, o meu ambiente aqui é o meu escritório na minha casa. Eu tenho no fundo aqui uma estante cheia de livros, alguns quadros na parede, uma impressora do meu lado direito e uma poltrona do meu lado esquerdo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, bacana, Ala, obrigada, Riva. Bom, gente, aqui o nosso bate-papo, cada um aqui no seu cantinho. O Alan já aqui nos bastidores já puxou o Riva com essa bateria aí atrás, acho que tem tudo a ver com o evento. E o nosso tema aqui hoje é liderança rima com mudança. E aqui acho que a gente tem muito para falar, mudança, o que significa mudança para Mona Lisa, para o Riva, para o Alan. Eu acho que a gente tem muito aqui para trocar. Para mim, pessoalmente, eu acho que tem um significado muito importante. Eu vim aí de longas mudanças, né, ao longo da minha vida. Contando um pouco da minha trajetória, eu nasci na periferia de São Paulo, eu cresci ali num ambiente onde eu tive pouco acesso à educação de ponta, eu fui desenvolvendo toda a minha vida, a minha carreira dentro do ambiente onde eu saía do mundo corporativo, voltava para a comunidade, uma família grande com parte italiana, parte mineira, bem bagunceira, né? Então, mudança para a gente aqui foi sempre muitas coisas. Hoje eu moro na Áustria, por exemplo, né? Tenho uma filha aí de 19 anos que o ano passado, no meio da pandemia, foi embora para a Austrália, né? Tem um filho que está aqui participando junto comigo, então eu acho que quando eu falo de time, de pessoas, para mim, principalmente a liderança vem de dentro, né? Você se autoliderar antes de você refletir isso para as outras pessoas, e eu acho que essa experiência de mudar de vida, transitar em diversos tipos de público, de cenário, traz para mim muita. Eu fico muito à vontade com a mudança, ela me dá aquele frio na barriga, acho que como para muitas pessoas, mas por outro lado, eu sou muito aberta, adoro aprender o novo, adoro estudar, tenho essa sede de conhecer coisas novas e tá ao tempo todo aí como um camaleão, aprendendo e mudando o máximo possível que eu puder. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente, que é para você, Riva, essa palavra mudança. então eu vou jogar aqui um pouquinho mais de gasolina na fogueira para o negócio ficar bom. Sempre que eu estou numa sala com executivos do mundo inteiro, e eu tive nessa sala nesse fim de semana aqui na Arizona State University, na Carey School of Business, eu pergunto, quem aqui acha que mudança é fundamental na vida e nas organizações? 99,9% das pessoas levantam as mãos e eu digo, olha, pode baixar a mão, porque na prática nós somos absolutamente contra qualquer tipo de mudança. A gente não quer mudar. Eu começo perguntando quantas pessoas começam o regime segunda-feira de manhã e o regime acaba na segunda-feira à noite, quando você se defronta ali com uma latinha de doce de leite lá de Minas Gerais, da minha terra. Eu acho que a gente não foi programado para mudar, a gente foi programado para repetição, para rotina. E mudança é um negócio absolutamente desconfortável, né? Você está numa zona que você não quer estar há muito tempo. E é por isso, é aí que eu acho que a gente vai ligar
liderança com mudança. É claro, mudança é fundamental, é preciso, é a forma da gente evoluir. Quando eu penso em liderança em organizações, sempre que é uma liderança nova, você pode saber que é um projeto de mudança. Agora, a mudança é desconfortável, e o que a gente deve discutir aqui hoje é como é que a gente conduz a mudança. Aí eu posso fazer uma reflexão, Mona Lisa, Alan, pensando na mudança que eu tenho que conduzir para mim, para eu aprender mais, para eu ser melhor. Eu gosto muito de um conceito, gente. Eu sempre pergunto para a turma toda aqui, como é que vocês vão se tornar pessoas interessantes? Como é que vocês vão se tornar pessoas fora de série? Então, eu olho aqui para o nível individual e foco a mudança, mas também olho para a mudança no nível organizacional, num outro nível de análise. Como é que eu conduzo mudanças dentro de organização? Então, eu vou parar por aqui, vou jogar a bola aqui para o Alan, que espero também que jogue mais gasolina, mas eu digo o seguinte, mudança não é um negócio natural e esperado todos os dias. Inclusive, eu brinco que eu tenho mais ou menos 20 camisas dessa aqui, exatamente para que eu não tenha que fazer muitas escolhas de manhã, né? Então, Alan, para você mandar bala, a gente vai naquela sorveteria, eu tive uma sorveteria no Japão de 200 sabores, né? Depois de 1h30 eu pedi creme. Então, a gente experimenta um processo bastante complexo de cognição, de escolhas, e mudança é um negócio complexo. Mas vamos lá, vai lá, Alan. Riva, o impressionante é que, desde que nós nos conhecemos, né, sempre houve muita empatia, né? Eu acredito que ela seja recíproca, e agora começa a descobrir por quê, né? Eu vejo aí você no seu estúdio, e eu só não estou fazendo o meu estúdio porque hoje de manhã ele alagou. Aqui em casa eu tive um problema, deu uma alagada, teve que tirar tudo de lugar, guitarra, violão, bateria, eu não pude fazer lá, tive que fazer do escritório essa nossa conversa. E outra história é a história das camisetas. Eu tenho 20 camisetas pretas, todas da mesma marca, do mesmo tamanho, empilhadas no meu armário, exatamente o mesmo raciocínio que você, né? E é interessante nessa nossa conversa, né? Porque Mona Lisa e Riva sintetizaram duas coisas que para mim são determinantes quando se fala dessa questão de mudança, né? A Mona Lisa vem com a ideia de que é a autoliderança, quando a gente fala de mudança, liderança concatenada, ela traz essa ideia de que liderar, em primeiro lugar, liderar a si mesmo, né? Eu tenho uma história de vida muito parecida com a sua em alguns aspectos, pelo que eu pude perceber, Mona Lisa. Eu vim também de família bem humilde, né? Primeira pessoa da minha família a poder ter acesso a uma faculdade, e a mudança foi meio que tônica da minha vida, né? Eu fiz uma carreira longa de 20 anos corporativa, cheguei a ser diretor-presidente de uma empresa, aí saí, larguei, tive síndrome de burnout depois que larguei a carreira corporativa, porque eu essencialmente queria mudar de carreira, mas eu não estava conseguindo liderar a mim mesmo e as minhas ansiedades, né? Como é que eu vou abrir mão de 20 anos de carreira corporativa, de salário corporativo, para de repente virar empreendedor e tal? Isso é um processo extremamente traumático, e de lá para cá muita coisa aconteceu na minha vida, né? Nesse processo de autoliderança para promover a mudança. E aí a gente chega no que o Riva falou, né? De fato, não gostamos de mudar, né? Eu acredito, Riva, que isso é meio genético, né? Um belo dia, os nossos antepassados estavam lá na árvore, aí descemos, ficamos... erguemos o tronco, né, viramos bípedes e fomos para a caverna, né? E aí na caverna tinha abrigo, mas não tinha comida, tinha que sair da caverna para comer. A gente saía, às vezes encontrava comida, às vezes virava comida. Ora, está no nosso DNA, aquilo que é desconhecido é uma ameaça, e nós somos programados para preservar a espécie. Então isso está no X, na essência do nosso processo de entender como isso acontece. E eu acho que o grande problema de evoluir a partir desse ponto que nós colocamos aqui como ponto de partida é reduzir a ansiedade com relação a isso, né, Riva? Porque o pessoal fala muito, é muito difícil mudar, as equipes não mudam, os times não mudam, etc. É isso mesmo. Não muda, cara, porque nós não gostamos disso. Então vamos fazer igual terapia, vamos trazer para a consciência, ok, então nós somos seres que resistem à mudança. E daqui para frente, como é que a gente vai lidar com isso para exercer essa autoliderança, para que aí sim a gente possa evoluir num exercício mais amplo e corporativo de liderança? O que você acha, Mona Lisa? Faz sentido essa conversa toda? Olha, Alan, faz sentido, né? Acho que se a gente for olhar lá nos primórdios, a nossa genética, toda a nossa biologia, ela é programada, o nosso cérebro é programado para fazer o mínimo de esforço possível, né? Então a gente já, quando a gente fala nesse aspecto de mudança, e por outro lado, quando eu vejo vocês aí falando das camisetas, da facilidade de tomada de decisão, colocando um pouco mais de querosene aqui nessa fogueira, eu acho que as mulheres mandaram os homens sair da caverna e falaram, vai lá para fora, meu filho, caçar, porque não dá para ficar deitado aqui o dia inteiro, não. Meu marido, ele é igualzinho, tem 20 camisas azuis, que é para facilitar a vida dele, né? Enquanto eu
eu não sei o que vestir de tantas opções que eu tenho, porque eu quero usar todas. E isso também acho que é um problema sério de autoliderança, quando você tem dificuldade de escolher. Isso também pode ser um pouco do nosso cérebro falando, você vai escolher para quê? Se você podia ficar na sua zona de conforto, pega essa primeira que está aqui na frente e vai, né? E o Alan falou uma coisa muito interessante com relação às mudanças das equipes, porque todo mundo quer mudança, mas na verdade ninguém quer mudar, né? Então acho que a gente fala, poxa, mas a empresa não muda. A empresa não muda, ela não é uma entidade. Quem muda são as pessoas, né? Então acho que quando a gente traz isso que você falou, Alan, tem muita força para mim, trazer para a consciência, né? Então, quando a gente se autolidera, a gente faz um trabalho muito profundo e muito interessante de autoconhecimento. Então, isso seja eu como indivíduo, seja nós como equipe, como que essa equipe funciona, como que essa empresa funciona, e o que a gente tem medo e quais são os nossos potenciais, que a gente trazendo isso para a consciência, a gente consegue potencializar aquilo que a gente tem de melhor, e talvez neutralizar os nossos medos, né? Aquela famosa frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. O que você acha, Riva? Eu fui reitor de um centro universitário no Brasil, e eu brincava com os professores e os provocava, e até hoje sou muito chamado para falar para professores, né? Eu desagrado eles profundamente, não sei por que eles continuam me chamando para falar, talvez porque eles queiram ser desagradados, né? Eu dizia como reitor o seguinte, que todo professor discursa sobre mudança e sobre inovação, desde que não chegue no gabinete dele. Ou seja, eu quero mudança e quero inovação para fora, mas eu não quero para dentro. E aí a gente conecta o papo, quer dizer, se a gente está falando que nós fomos programados para resistir à mudança e conservar a energia, mudar significa que alguém tem que liderar o processo. E eu concordo com vocês. No nível individual, eu estou falando de autoliderança, mas eu também tenho que pensar no nível organizacional. Eu acho que é um grande desfavor a literatura sobre liderança hoje, porque ela é majoritariamente sobre autoajuda. E a gente vê o poder que as mídias sociais têm hoje de propagar essa literatura de má qualidade. Eu acho que foi o Luli Radifari que fez uma grande gozação com esses livros de autoajuda. Ele escreveu A Arte da Guerra para Quem Mexeu no Queijo do Pai Pobre. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar do título, mas é um título engraçadíssimo, né? E se você procurar, tem uma série de outras bobagens por aí, né? Eu me lembro de um livro que eu vi no aeroporto, né, quando viajava intensamente pelo Brasil a trabalho, que era o Kama Sutra dos Negócios, né? E eu brincava que tinha que ter um subtítulo, como ferrar a sua empresa, né? Não posso falar a palavra que eu usava normalmente, mas é essa. E aí eu queria perguntar para vocês, eu vou perguntar, o Alan falou de ansiedade, já tomei o remedinho à noite para ansiedade, mas eu vou perguntar e já dar a primeira resposta e passo a bola. Então, se liderança é o que vai catalisar a mudança, quer dizer, como é que vocês entendem liderança? Então, eu acho que liderança é difícil, e separando da literatura de autoajuda, porque liderança envolve 3 coisas muito complexas para mim. Primeiro é autoconhecimento. Autoconhecimento não é autoajuda. Autoconhecimento é saber o seguinte, onde é que eu sou outlier, onde é que eu sou fora de série, mas principalmente aonde que eu sou incompetente. Porque é só ao se reconhecer incompetente que você pode montar time bom, ou seja, traga para o teu time gente que é competente na sua zona cinzenta de competência. Então, para mim, essa é a primeira questão. Segunda questão, Mona Lisa, eu acho que é uma questão é uma questão de liderança. Para mim é poder engajar os outros. Quer dizer, como é que eu crio um ambiente estimulante, criativo, engajador, para que as pessoas venham comigo me ajudar no processo de mudança. E 3, para mim o mais difícil de todos, qual que é a visão de futuro? Liderança envolve colocar uma visão de futuro. Para onde vamos? Onde é que é o ponto de chegada? E como é que a gente vai chegar até lá? E eu termino amarrando isso tudo dizendo que eu acho liderança, né, num processo de mudança, um lugar muito solitário, né? E eu não sei quanto a vocês, mas a solidão é um negócio que me incomoda às vezes. Você não tem com quem trocar, você está pensando alto sozinho e tal. Então eu acho que, tirando toda a babaquice sobre liderança, a gente consegue talvez sintetizar questões cruciais, fundamentais, né? Para ver como é que o processo de mudança pode andar. Então, quer dizer, eu toquei o indivíduo e toquei a organização. Então, Alan, bola com você aí, cara. Pode dar porrada, pode discordar. Aliás, não, eu não poderia concordar mais contigo, Riva. Eu acho que eu tenho uma visão muito, muito próxima da que você trouxe, né? E eu complementaria com mais algumas coisas, né? Esse exercício da liderança passa
pela antítese do líder muitas vezes vendido nessa literatura de autoajuda que você mencionou, né? Eu tive professores que chamavam isso o livro de aeroporto, né? O pessoal falava lá no mestrado, né? Pô, essa literatura de aeroporto e tal, né? O líder muitas vezes é vendido como uma espécie de super-herói, né? Que tem que ser o cara ou a mulher que domina o planeta com um pé nas costas e é capaz de resolver todos os problemas, etc. Isso é de uma estupidez sem tamanho, né? Porque o exercício da liderança, na minha modesta forma de enxergar isso, passa por outras coisas que estão no extremo oposto, passa por humildade. Humildade para, em primeiro lugar, você entender que você, como líder sozinho, não é capaz de fazer absolutamente nada. Como o Riva disse, né? O exercício da liderança, por definição, é solitário. Então, o exercício da humildade é necessário para que você entenda que exercer o papel de um bom líder passa por ter pessoas que são melhores que você, tanto quanto possível, à sua volta. Né? Pessoas que sejam, no mínimo, tão inteligentes quanto ou mais, ou que tenham capacidade de realização tanto quanto você ou mais, ou que tenham sensibilidade tanto quanto você ou mais, e perceba que isso é um encadeamento, como o Riva falou, né? Autoconhecimento. Derivado do autoconhecimento, eu vou começar a entender quais são as minhas limitações, e elas, na maioria das vezes, são muito mais do que os meus pontos fortes, né? Então, baseado nas minhas limitações, eu vou começar a me cercar de gente que vai me complementar, porque é essa mistura de coisas que vai permitir você ter um time com uma dinâmica que possa fazer algum sentido, né? Eu acho que tem uma outra coisa muito importante também, Riva, aí que eu vejo assim, cara, aí uma falta brutal, né? Essa é outra coisa que a gente vê aí nesse mercado de cursos valita pela internet, né? Vem cá que eu vou te ensinar em 3 dias a como ser um milionário. Eu tô quebrado, tô precisando vender o curso da internet para poder te ensinar a ser milionário, mas eu vou te ensinar, percebe? Então tem uma falta de coerência muito grande, né, cara? Eu acho que a liderança ela tem que ser exercida com base em princípios muito concretos de coerência. Eu ajo de acordo com aquilo que eu digo, os meus atos se traduzem, né, naquilo que eu de fato estou propagandeando, porque senão, né, o liderado, e aí eu acabo fazendo muitas conexões com os meus filhos que me ensinam demais, né, cara? Se eu não praticar o que eu prego para os meus filhos, acabou completamente a minha capacidade de exercer a minha paternidade. Com os nossos times, nas nossas empresas, é exatamente a mesma coisa. Eu estou lá garganteando uma coisa, estou fazendo outra, a menina vai olhar para mim e dizer, onde é que esse cara vai chegar com isso? Acabou. Não tem mais liderança, não tem mais liderança. Sobre a questão do medo, Monalisa, que você falou, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Eu sempre conto uma história, né? Quando a gente fala de medo, que assim, eu gosto muito de moto, né? Ando muito de moto, motociclismo e tal. E eu já fiz várias viagens para lugares muito. Olha aí, ó, mais um ponto em comum, Riva, tá vendo? Eu acho que nós somos almas gêmeas. Também, viu? Eu também. A Monalisa também. Olha aí, ó. Eu tenho muitas vezes, quando eu faço essas viagens, né, o pessoal me pergunta se eu não tenho medo de cair de moto no meio do deserto, sozinho e tal. E a minha resposta é sempre a mesma, eu morro de medo. E é por isso que eu vou e volto, senão eu já tinha me matado. Agora, como eu tenho medo, eu me preparo para ir. Eu sou apaixonado pelo motociclismo a tal ponto que não é o medo que vai me impedir de ir. Então, isso nos conecta também com o medo como elemento que impulsiona a nossa capacidade de preparação e que nos conecta à questão do propósito, da paixão, de ter tesão pelo que você faz, né, Monalisa? Porque não dá para ser líder nem de você mesmo quando você está fazendo um troço que você odeia. Então, isso por aí só já dá margem a você conectar com a ideia do autoconhecimento que o Riva falou antes, até para que você tenha clareza. O que você quer fazer da vida? E você tem tesão pelo que você faz, porque sem tesão não dá para nada, né? Não vai. Não, eu concordo aqui com vocês. Oi, Riva. Não, só para fechar aqui um pouquinho, porque... Vai lá. Uhum. Não, então, porque eu só acho importante isso que vocês trouxeram, porque realmente eu concordo com vocês, a gente falou aqui de congruência, que eu sempre falo, é o que eu penso, que eu falo e como eu ajo, e isso é muito importante. Acho que na parte da liderança, essa questão do guru, né, da pessoa que tem todas as respostas, eu desconfio desse tipo de pessoa, a pessoa que sabe tudo, para mim, na verdade, não sabe nada, né, essa humildade de reconhecer que você não sabe. Então, dentro desse processo de liderança, uma coisa que, quando a gente fala do autoconhecimento, o autoconhecimento, ele é feio no começo, ele é doído, e as pessoas têm medo, e você encarar esse espelho de frente é a hora que você para de olhar para o outro e passa a olhar para você e ver as suas feridas, aonde dói, aonde você tem que trabalhar, aonde você precisa melhorar, para que você possa trazer para a sua equipe pessoas que completem o time, né, e façam ali o perfil da equipe, não o perfil do líder, né, todo mundo que parece comigo tem problema.
Eu gosto de discussão dentro da sala. Eu já encerrei reunião aonde todo mundo concordou comigo. Eu falei, então tá bom, vocês vão para casa, a gente dorme esse assunto, amanhã a gente volta a falar, porque não é possível que ninguém tem nada diferente para acrescentar. A gente chegar num consenso, eu entendo. Agora, todo mundo concordar, sem levantar a mão, mas olha, pode ser que tem algum problema. Mas quando vocês falam em humildade, para mim, uma palavra que pessoalmente fez muito sentido também, vulnerabilidade. Eu saber que ela existe. Eu, como líder, eu posso errar. Eu, como líder, eu posso ter medo. Eu, como líder, eu não vou ter todas as respostas. A minha função como líder é buscar caminhos para que a minha equipe possa achar as respostas que eu não tenho, que a gente possa descobrir isso junta. É mais de limpar, eu falo, os trilhos para o trem passar, do que de verdade falar é por aqui que você vai, né? Então, eu acho que quando a gente sai desse papel de majestade e passa a ser o papel, assumir mais o papel de como que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer para você como líder, a gente agrega muito, mas para isso tem que ter, na minha opinião, essa coragem de você assumir quais são os seus pontos fracos e não ter medo de que outra pessoa vai tomar o meu lugar. Isso, para mim, não é líder, está longe de ser um profissional de qualidade, né? Porque você vai assumir que tem conhecimentos que você não tem, isso pode ser trágico para o negócio e para a carreira. E a vulnerabilidade de reconhecer que você tem limitações e que você pode falhar e que você tem que pedir desculpas e você precisa trabalhar onde você tem que melhorar e que você também tem os caminhos ali de autodesenvolvimento para poder crescer e trazer para a consciência aquilo tudo que faz de você uma pessoa não tão completa, porque a gente não vai saber tudo nunca, mas a gente vai poder ter consciência daquilo que a gente não sabe. Isso é uma grande sabedoria, né? E Riva, quando você fala de professor malvado, por que os professores te chamam? Eu tenho certeza, os professores que a gente mais lembra na nossa vida, até mesmo os palestrantes, são aqueles que puxam a nossa orelha, que falam as verdades que precisam ser ditas. Eu brinco com o pessoal, vocês estão me contratando, é caro e eu vou desagradar vocês. Vocês querem continuar com o processo? Então, tudo bem, a gente vai. Agora, amarrando as falas de vocês... Paga e sobra vontade. A gente está amarrando tudo, né? Quer dizer, mudança demanda liderança. Então, a gente está abordando a liderança. E aí, amarrando o que vocês falam, eu gosto de dizer o seguinte, na nossa cultura é muito difícil a gente trabalhar essa discussão sobre humildade, sobre admitir que não sabemos, sobre admitir que fracassamos. Eu tive muito sucesso como líder, mas já fracassei como líder também em algumas empresas. Então, assim, admitir isso é um passo fundamental para você progredir. Então, assim, eu cunhei um termo lá, o Alan conhece muito bem, quando eu dava aula no MBA aí no Brasil, numa escola de negócio, eu criei uma cidade fictícia chamada Fodópolis, um lugar onde todo mundo é foda, onde todo mundo tem todas as respostas, sabe tudo, o cara fala sobre física quântica, ele muda para economia comportamental, biologia, ter opinião sobre tudo. Você não tem que ter opinião sobre tudo, e vamos lá, com calma também, porque a ignorância não é uma virtude, né? E aí, Alan, eu acho que você tem razão, porque liderança é coerência entre discurso e ação, né? Os americanos colocam a ideia de walk the talk, quer dizer, eu preciso colocar aquilo que eu falo em prática, se vale para todo mundo, tem que valer para mim também, né? Então eu acho que as pessoas não são idiotas, elas estão observando se há coerência entre aquilo que você fala e que você faz. E aí a gente chega na gestão, né? Liderança e gestão, porque liderança sem gestão é um negócio estéril, né? E gestão sem liderança é um negócio arrogante. Então, esses temas estão tão entrelaçados, né, que dá para a gente ficar aqui mais 3 horas falando. E aí, Mona Lisa, quando você falou, olha, eu tive origens difíceis, foi difícil o processo de educação, talvez não tinha tido acesso a todas as oportunidades, que é outro papo legal para a gente falar. Porque muita gente trata essa questão da desigualdade no Brasil, que é obscena, como se fosse algo normal. Né? Quer dizer, olha, se você quem quer, faz, chega lá. Balela, não faz, não chega lá, porque as condições de partidas não são iguais. Né? Então, assim, a gente começa, hoje no Brasil, a divisão sobre esses temas todos ficou tão difícil da gente conversar que você é chamado de esquerdista, você é chamado de comunista, você é chamado de blá blá, ou seja,
para amarrar assim, a ignorância nessa conversa, para as pessoas ficarem claras, a ignorância não é uma virtude e eu preciso me aprofundar mais nesses temas. Então, olha que tanta coisa legal: mudança, liderança, autoconhecimento, mobilizar outros, amarrar esse negócio com a gestão e dizer para as pessoas não evoluem porque não querem, não, porque às vezes as condições não são propícias para chegar lá, né? Então, talvez Mona Lisa, Alan, falar um pouco disso, né? Quer dizer, o que eu preciso para chegar lá? Né? O que é preciso para ter sucesso também? Mas vamos lá, eu vou jogar, estou só jogando aqui mais álcool, querosene, gasolina. Esse, de novo, é um Nero feelings, né? É outro papo interessantíssimo, né, Riva? Porque eu mesmo me pergunto muito isso, né? Eu, quando olho para trás e vejo a trajetória, né, e de onde sair, onde a gente está caminhando para tentar encontrar caminhos e tal, eu vejo muitas pessoas que tinham condições de saída muito melhores que as que eu tive, muito, muito, muito melhores, mas que não aproveitaram o caminho como eu acredito que eu esteja aproveitando do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, profissional, de experienciar o mundo, de vivenciar experiências e assim por diante, né? Eu tenho algumas, eu não diria nem conclusões, porque são pensamentos e reflexões absolutamente inconclusivas até o momento. Até porque o dia que a gente chegar na fórmula, né, Riva, nós vamos ficar todo mundo milionário e não vai ter mais gente com dificuldade no mundo. Que é só a gente ensinar isso para todo mundo que está tudo certo, né? Mas assim, eu acho que algumas coisas são muito da personalidade, e eu acho que a personalidade influencia nisso, sabe? Eu vejo, por exemplo, histórias que a gente vê na internet de muita dificuldade e que a pessoa enveredou para o crime. E eu vejo histórias de muita gente que nasceu em dificuldade e usou a dificuldade como trampolim para perseverar, para colocar na cabeça que eu vou vencer apesar das diversidades, apesar de eu ter sido humilhada, apesar disso, apesar daquilo. E aí eu acho que tem um quê de personalidade, não consigo enxergar de outra forma, mas eu acho que tem um quê muito forte em grandes situações das pessoas que a gente acaba encontrando no caminho para nos cercar delas, né? Aquela história de que você acaba sendo a mistura das 5 pessoas que estão mais próximas de você e tal. E aí, quando eu falo de pessoas que você acaba escolhendo como referência, isso não tem absolutamente nenhuma conexão com dinheiro, ou poder, ou prestígio. Isso tem a ver com índole, com visão de mundo, né? Você não precisa ter dinheiro para ter uma boa índole ou para ter uma boa visão de mundo, e vice-versa. Você ter dinheiro não é necessariamente um atestado de que a tua visão de mundo e a tua índole é boa, né? Eu acho que essas coisas, no meio de um caldeirão, elas vão facilitando. O grande problema, e por que as condições nunca são iguais, é que a desigualdade, como você bem disse, né, no Brasil, ela é tão obscena que acaba sendo difícil encontrar essas pessoas para quem está numa situação de desfavorável, né? Não sei, talvez a Mona Lisa possa complementar, porque pela pouca da história que ela nos contou, ela também passou por isso, né? E com um agravante, né, Mona Lisa? Você ainda é mulher num mundo que é extremamente machista. Como é que foi isso, né? O que você mulher e negra, né, Alan? Mulher e negra, fato. Né? Então, eu vivo essa interseccionalidade aí. Não, eu acho que aquilo que você falou é a realidade. Então, por exemplo, o professor, né, as pessoas, os líderes que querem mudança, mas ele quer a mudança da porta do escritório dele para fora. Ele não quer essa mudança dentro, né, do hall dele. Então, isso começa ainda no mundo corporativo, trazer para a consciência essa diversidade dos líderes que estão ali à frente de empresas, e quando você fala dessas pessoas que estão à volta, não só as pessoas que estão à volta me influenciando, mas as pessoas que eu enxergo, as pessoas que eu vejo à minha volta, né? Então, a gente fala aqui desse tipo de, por exemplo, são comportamentos masculinos que existem frente à mulher que a gente fala em meritocracia, ou a gente falar em igualdade, é até um pouco estranho, porque na verdade, o homem e a mulher são gêneros diferentes, a gente pode buscar aqui talvez uma equidade, e igualdade é um pouco complicado. A gente está falando aqui de maternidade, mulher que tem período menstrual, e a gente ouve coisas, né, do tipo, se a mulher fala um pouco mais alto, se ela está um pouco mais agressiva ou mais arredia, ela acaba escutando coisas, né, deixa, ela tá de TPM, né? Eu acho que isso daí ainda para a gente colocar dentro do mundo corporativo e trazer isso para a realidade da gente, a gente tem que ver ali que tem muitos passos ainda de letramento para ser feito
né, de educação, primeira coisa, se eu não trouxer para a consciência, eu não mudo. Se eu não assumir que existe racismo, por exemplo, se eu não assumir que tem diferença de gênero, se eu não assumir que tem todo esse tipo de... Aqui se a gente for falar aqui, de novo, né, de diversidade, a gente vai embora ali, né, no tema. Mas enquanto a gente não reconhecer que ele existe, que essa mochila, às vezes, ela vem mais pesada para uns e para outros, fica mais difícil da gente conseguir chegar no ponto de mudança de verdade, né? Então, eu vim da periferia, eu não tive acesso à educação de ponta, eu não tive acesso, eu fui fazer uma primeira faculdade renomada já com quase 15 anos, sei lá, 10, 12 anos de carreira. Então, quando a gente fala que vai ter, se a pessoa se esforçar, se a pessoa for buscar, isso é uma falácia, isso não é verdade, porque você tem outros correndo ali na frente, e para você conseguir deixar todo mundo no mesmo nível, ou, enquanto uma pessoa só estuda, a outra tem que estudar, trabalhar, sustentar a família, e às vezes não tem o que comer dentro de casa, e aqui a gente vai longe. Então, quando a gente fala no ponto da liderança, eu acho que dentro ainda do mundo corporativo fala-se muito em mulheres em cargos de gestão, em mulheres em cargos de conselho, mas pouco se quer que essas pessoas estejam lá, ou pouco se aceitam que elas falem o que precisa ser dito. Então, mas aí você já aqui já está... não cabe, né? Então o homem ele interrompe, ele não deixa a mulher se posicionar. Tem essa questão, eu sou uma pessoa competitiva, é o meu perfil. Então, falar para mim que eu não consigo fazer alguma coisa é justamente eu vou fazer eu virar o mundo, e outras pessoas têm um perfil diferenciado. Então, se eu não estiver dentro ali dessa liderança, ou se eu não estiver dentro desse ambiente, homens, parceiros, aliados, que enxerga essas diferenças e potencializa dentro da equipe esses papéis, de repente, eu como mulher, eu tenho um jeito um pouco mais inclusivo, eu tenho um jeitinho um pouco mais de mãe ali, ou de mais feminino para catar, mas assim como tem mulheres que dá porrada na mesa, que fala palavrão e que vai brigar para poder conseguir ali o espaço dela, né? Então, acho que isso tudo faz a coisa fundamental, como vocês falaram, se eu não tiver consciência de que isso existe, se eu não quiser acreditar que isso está lá, eu não vou mudar nada nunca. Legal. Eu queria dar para a gente amarrar esses temas todos com esses bons exemplos que você deram, que me queria dar um exemplo de como é que eu acho que a coisa funciona. A gente falou que a mudança, eu preciso de liderança para que ela aconteça, a liderança tem que demonstrar boa gestão, coerência entre discurso e ação. Eu me lembro de um caso muito engraçado, Mona Lisa, que eu estava na época gerenciando um grande centro universitário com vários problemas, e encontrei uma coordenadora para um curso mais problemático que eu tinha, com ideias certeiras, precisas. E ela, evidentemente, fez um trabalho, 5 anos depois, um trabalho exemplar, assim, cresceu o curso em qualidade, em número de alunos, em perfil do egresso, um negócio interessantíssimo. Mas eu tive um problema na contratação. Eu tinha uma RH também mulher, né? E aí, quando eu pedi que avaliasse a candidata, avalia a candidata, passa pelo processo normal, não tem porta dos fundos aqui, vai entrar pelo processo que tem que entrar. Se for aprovada, você volta para mim. Adoraram a pessoa, né? E tal, vamos contratar. Uma semana depois, não vamos poder contratar. Né? Voltou para mim lá numa reunião e falou: mas por quê? Porque ela está grávida. Aí eu parei a reunião e pensei assim: peraí, agora deixa eu entender assim, eu estou vindo de uma mulher que não vai contratar outra mulher que é competente, que passou pelo processo, porque ela está grávida. Eu queria que vocês me ajudassem a responder algumas perguntas. Gravidez, então, é doença, né? Então, eu estou precisando entender como funciona. E outra coisa, e qual o problema dela estar grávida? As mulheres ficam grávidas, né? A minha mulher teve grávida há pouco tempo, minha filha nasceu, essas pessoas vão se distanciar aí o tempo necessário, mas elas voltam para a organização para continuar, ou seja, partindo de dentro da organização de uma mulher. Assim, olha, isso é um oxímoro, é uma impossibilidade. Ou seja, a minha resposta foi: contrate, ela fica o tempo que ela tiver que ficar, vai sair e ela vai voltar e a vida segue. Então, assim, para falar de diversidade, de liderança, de mudança, da discussão de gênero, você tem que dar o exemplo, né? E mostrar para as pessoas: olha, esse padrão de pensamento não cabe mais dentro da minha organização.
Então, ao mesmo tempo que eu estou imputando infligindo mudanças ao indivíduo, eu também estou dando um recado para a organização. As coisas vão mudar e nós vamos construir uma bela organização com base nesses novos pilares, né? Dói, é difícil, né? Requer muita conversa, mas assim a vida segue, né? Então, sem exemplo, pode deixar para lá que é blá, blá, blá. E isso está cada vez mais difícil, né, Riva? Totalmente, quer dizer, eu brinquei, ó, se eu tivesse ouvindo de um homem, tudo bem, mas, pô, você é uma mulher, pô. Você é mãe. Quer dizer, como é que você está perpetuando essa conversa? E evoluir nessas questões está cada vez mais difícil, né? Porque o excesso de polarização torna isso cada vez pior, né? Eu digo nas questões de diversidade, nas questões de combater o machismo, de combater o racismo e todas essas questões estruturais do Brasil, porque as defesas dos pontos de vista, elas perderam a racionalidade em grande parte e foram para extremos de pessoas que porque como você falou há pouco, né, Riva? Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é comunista, ou você é porco capitalista, e isso se espalha para essas questões também, né? Para as questões que são extremamente importantes de serem debatidas e que acabam sendo turvadas, né, por todo esse excesso de falta de argumento, na verdade, né? Porque as pessoas acabam indo para um campo da discussão fisiológica aí que prejudica, né, a história toda, né? Todos os excessos acabam sendo prejudiciais, né? Gente, a mulher gestante, ela pensa em termos de instinto. O que não é essa mulher em garra, em determinação para defender ali, no caso, o ganha-pão que vai sustentar a família dela. E uma mulher, quando ela volta de licença maternidade, ela tem que a qualidade e eficiência dela praticamente triplica, porque ela tem menos tempo de trabalho, ela tem que ser muito mais produtiva, né, para poder entregar o trabalho que precisa ser entregue, para poder chegar em casa num determinado horário, para poder dar atenção para os filhos. Então, essa coisa de que a mulher perde produtividade durante a licença maternidade, isso daí ela vai se ausentar, é um período que é natural, precisa, mas o retorno dessa profissional vai ser assim, que a empresa vai ganhar em produtividade não está escrito, né? A gente aí tem vários exemplos onde pode ser dito na Europa, que já acontece com uma licença maternidade mais estendida, justamente porque entende que isso é uma parte da construção, é natural, é da pessoa, né? Então, acho que como mulher, eu digo, a gente ainda tem muitos, o letramento é justamente isso, a gente tem muitos vieses inconscientes, se não tiver pessoas que desafiem o status quo, a gente não traz essas questões para discussão. Então, ali no caso do Riva, foi ele como um líder, em outros casos vai ter que ser o próprio RH, ou até mesmo o próprio candidato, e às vezes para abrir essa discussão, e não no ponto de polarizar, mas de colocar algo na mesa que não está sendo visto, porque já está tão enviesado que a gente acaba ali não enxergando mais, né? E isso precisa ser visto, precisa ser falado. E a conversa fica legal porque a gente está falando de mudança, a gente está falando de liderança, a gente falou de gestão e a gente está agora amarrando com um exemplo prático, quer dizer, como é que você implementa a mudança? Primeiro, estabelecendo boa liderança, colocando a boa liderança em prática, questionando e vendo como as coisas acontecem, né? E aí a gente precisa voltar naquela velha conversa, né? Nós não podemos aceitar mais respostas fáceis, simples e erradas, né? Eu sempre faço essa brincadeira para toda pergunta, para todo problema complexo e difícil, tem sempre uma resposta rápida, fácil, simples e 99,9% das vezes errada. Então não dá para usar esses temas todos que a gente discutiu mais como buzzwords, né? Eu falo que o bingo corporativo está se renovando, né? As palavrinhas, disrupção, isso é disruptivo. Não tem nada disruptivo, o cara nem sabe o que é disrupção, está falando essa palavra, que é até um evento raro, mas agora começam a aparecer outras que são buzzwords, liderança, mudança, gender equity, né? O cara está repetindo, não sabe o que é, não se aprofundou, não leu lá no WhatsApp uma série de bobagens, né? E aí ainda tem a outra palavra nova, Alan, que é o ESG, né? Essa está na moda. Né? ESG. O acrônimo. E às vezes em reuniões, às vezes de conselho, reuniões e tal, eu encaro, o que é essa palavra que você está falando? Explica pra gente. O cara não sabe. Então, assim, né, chega de bingo corporativo, chega de trololó, vamos encarar essas questões cruciais, mostrando que há coerência entre discurso e ação
e fazendo a mudança acontecer, que não é um processo trivial, como a gente já falou. É que começa por nós mesmos, né, Riva? Eu acho que isso foi tangenciado aí ao longo da nossa conversa, né? A principal transformação, você fala muito sobre inovação, a gente ouve falar de inovação, o povo falando de inovação, a inovação é o aplicativo novo, é a tela touchscreen. Meu, que conversa para boi dormir? Começa a falar de inovação entendendo como é que está a tua percepção com relação às coisas que estão à sua volta, né? Então, torne-se um ser humano capaz de processar a mudança e depois nós vamos falar de inovação. E funciona mais ou menos assim para tudo, né? O fascinante dessa história toda, né, é que a gente está sempre voltando àquele que é o objeto de análise mais rico e mais denso, que somos nós mesmos, seres humanos, né? E não é por acaso que nós estamos aqui fazendo parte de um evento chamado Humanorama, né? É isso, nós humanos sempre temos a chave aí para todas as respostas, o problema é que a gente está sempre olhando lá para fora. Talvez a hora que a gente começar a olhar mais para dentro, a gente comece a encontrar mais respostas, né? Isso aí. Eu acho que o nosso tempo acabou. Concordo plenamente. Acabou o nosso tempo, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, discutir, a gente podia continuar aqui no backstage, porque esse assunto ele é infinito aqui, amei. Bom, Alan, Riva, a todo o pessoal do Rock in Rio, obrigada por estar aqui com a gente nesse Humanorama 2021, foi um prazer imenso bater esse papo com vocês, espero que vocês apreciem muito, porque o evento está demais, um grande abraço, até mais pessoal, tchau, tchau. Tchau, Alan, legal, tchau, Riva, foi um prazer imenso. Tchau. Sucesso. Humanorama, rock and roll, valeu. Bora.